menos que a Série B. Exato. Então, assim, a gente tá num momento de desigualdade, e aí, especialmente flamenguistas e palmeirenses, estão deitando e rolando. O Palmeiras tá quebrando todos os recordes de vitórias, pontos, gols. Ele brinca na Libertadores, sobretudo na fase de grupos, faz campanhas quase de 100%. Esse ano já teve um empate e não vai ser. O Flamengo, mesmo levando nas coxas, se classifica, e se classificar, ele vai chegar na frente lá, chega numa semifinal, enfia 4-0 num Vélez e assim, sabe? De forma meio que protocolar. Então, assim, a diferença tá abissal. E no passado não era assim. No Não, ao contrário. Então, e outra coisa, defendendo estrangeiros. O Santos do Pelé deu prioridade para Libertadores em 62, 63 antes dos argentinos. O primeiro time argentino, os argentinos, durante muito tempo, também não ligavam para Libertadores. Quando começa, quem tem muita vontade é o Uruguai. Os uruguaios, inclusive, mudam o sistema em 66 para... Antigamente, ela nasceu como Copa dos Campeões da América. Só jogavam campeões. Quem é o campeão do Brasil? Quem é o campeão da Argentina? Eram poucos países, que nem todos da América do Sul jogavam. Os países do Pacífico, poucos jogavam. Em 66, para sempre ter Nacional e Peñarol, mudaram a regra, o campeão e vice. Então, aí começou durante décadas, ficou assim, campeão e vice representam o país. Mas assim, a Argentina no começo não ligava. O Boca em 63, que é vice do Santos, é o primeiro time argentino que vai com esse plano. E aí depois Independiente e o Estudiantes que levaram muito a sério, e as últimas consequências com artimanhas. Aí que é foda, né? A TV não mostrava aí é o período realmente guerra civil ali, né? Mas, Bubu, isso que você tá falando, você tá dizendo que, tipo, por exemplo, agora tem, mesmo assim, a gente tendo muitos estrangeiros, era pra ser mais fácil os Jogos da Libertadores. Essa é a sua ideia? Não, sim. Porque a diferença é abissal. Então, assim, o que o Lanús fez ganhando do Flamengo, por exemplo, foi uma mata-mata, né? Jogo único até que permite um pouco mais de surpresa. Claro. Um time inferior vai lá e consegue amarrar o jogo e tal. O Lanús ganhar os 2 jogos do Flamengo é algo... É façanha. É épico. Ver um Paquetá paga o Lanús inteiro, entendeu? Então, se você olha assim... É chocante. Sabe uma coisa que o Bubu fala que eu concordo, assim, e isso é uma coisa histórica que vale pra gente refletir. A gente já viu times estrangeiros, argentinos, por exemplo, os argentinos jogam muita bola, mas menos técnicos que os brasileiros ganharem dos brasileiros. Quantas vezes alguém viu um time brasileiro menos técnico que um argentino ao longo da história ganhar do argentino? Eu acho que nunca, tá? Poucas vezes. Isso é o jogo mental. É a boa maldade do jogo. Seleção do Dunga reserva em 2007 contra a Argentina. Tava lá na Venezuela 3-0. O Brasil mandou time reserva. Júlio Batista, Daniel Alves. É uma seleção. Mas aí, eu não sei se nessa época tinha uma parada que o Brasil não tava perdendo pra Argentina, não era isso? O Brasil tinha vencido em 2004 nos pênaltis, aquele 2-2. Não, mas tava uma parada que a Copa das Argentina Confederações deu uma taca. Tava tipo, eu lembro que esse jogo, a Argentina chegou com uma vontade, o Brasil sem pressão e tal, 3-0. E os caras, e aí já tava tratando que, não, relaxa, a Argentina tranquilo. E os caras ficavam putos. E uma coisa que eu ia te falar, que eu acho que eu concordo, a única diferença que eu acho que acontece na Libertadores, cara, é igual quando você pega pra ver um campeonato argentino, assim, o jogo. Você fala, nossa, é um jogo ruim. Tecnicamente, muito, assim. Mas tem uma parada do jogo deles que influencia muito a nossa técnica, assim. A gente tem os principais jogadores técnicos deles, como os estrangeiros, mas todos os jogos, menos o Equador, assim, se você for pegar, acho que a Colômbia tem um pouco disso, o Uruguai também, são jogos muito de duelos, muito físicos, assim, não só de bola aérea, mas, cara, é muito embate, o tempo todo tem contato. O futebol do Equador é o que mais cresceu nesse século. A gente pegou o fenômeno colombiano ali dos anos 80, aquela grande geração que foi campeão com a Internacional, Higuita, Valderrama, Incon, Asprilla e tal. Nesse século, o Equador, que consegue não competir com os brasileiros, mas você vê o fenômeno que é o Independente Del Valle, a Barcelona. LDU, o Barcelona de Guayaquil consegue fazer boas campanhas, né? É uma exceção. E muito pela questão física. E é um futebol mais jogado, assim, comparado aos outros. Porque quando a gente vê... Eu tava vendo isso. Cara, se você pegar o Uruguai hoje, ele não consegue competir. A dificuldade dele é, tipo assim, se ele não for pro duelo físico, ele tem uma dificuldade absurda. Porque o argentino... país pequeno, difícil. É difícil, até porque tem poucos jogadores e economicamente não vale muito a pena. Mas o grupo do Atlético tem o Juventude. É o último colocado do Campeonato Uruguaio, que tá na Sul-Americana. Que vai jogar semana que vem. Quando a gente entra nessa, o que dificulta muito pra esses jogadores técnicos nossos, eu acho que não é só questão mental, que eu acho que já influencia e já influenciava. Mas, cara, eles partem tudo pro duelo físico. E acaba que o brasileiro, ele não quer fugir. Mas eles só conseguem fazer o duelo físico porque você pega principalmente os argentinos.
Eles têm a cultura do